A cadeira continua no mesmo lugar. O café já estava frio. O relógio parecia andar mais rápido do que o normal. Lá fora, a cidade despertava. Carros passavam, pessoas corriam. A vida seguia como em qualquer outra manhã. Mas naquele pequeno espaço existia uma decisão que se repetia todos os dias. Levantar ou desistir. Ninguém assistia àquela escolha. Não havia aplausos. Não havia câmeras. Nem palavras de incentivo. Existia apenas silêncio. E, curiosamente, era justamente no silêncio que tudo começava. É estranho pensar nisso. As pessoas costumam acreditar que as grandes mudanças acontecem em um único instante. Naquele dia inesquecível. Naquele momento em que todos finalmente olham. Mas quase nunca é assim. O instante que o mundo enxerga costuma ser apenas o último capítulo. Os capítulos mais importantes quase sempre são escritos quando ninguém está por perto. Existe algo invisível que vai sendo construído. Uma decisão de cada vez. Um esforço de cada vez. Um dia comum de cada vez. E talvez seja justamente por isso que tanta gente desista. Porque ninguém percebe o valor de um passo que parece não levar a lugar nenhum. É difícil continuar quando tudo parece igual. Quando o resultado ainda não apareceu. Quando o reconhecimento nunca chega. Quando a dúvida começa a sussurrar que talvez todo aquele esforço esteja sendo em vão. E é nesse momento que quase todos olham para trás. Não porque sejam fracos, mas porque o caminho invisível sempre parece mais longo do que realmente é. Afinal, como continuar acreditando em algo que ainda não pode ser visto? Essa talvez seja uma das perguntas mais silenciosas da vida. E ao mesmo tempo, uma das mais importantes. Os dias começam a se parecer uns com os outros. Acordar, tentar, errar, recomeçar. No dia seguinte, tudo outra vez. Durante muito tempo, parecia que nada estava mudando. Como se cada esforço desaparecesse no instante em que terminava. É exatamente nesse ponto que quase todo mundo comete o mesmo erro. Olha para frente, não enxerga o destino e conclui que não saiu do lugar. Mas existe uma transformação que nunca faz barulho. Ela acontece por dentro. Enquanto os olhos insistem em procurar resultados, os hábitos estão moldando alguém completamente diferente. Sem perceber, a pessoa que começou essa caminhada já não existe mais. Ainda não conquistou aquilo que deseja, mas também já não é a mesma que um dia pensou em desistir. E talvez essa seja a mudança mais importante de todas. Porque existe uma ilusão que acompanha quase todo sonho. Acreditamos que um único dia vai mudar tudo. O dia da promoção, o dia da vitória, o dia do reconhecimento. Como se a vida pudesse ser dividida entre antes e depois. Mas a realidade costuma escrever uma história diferente. Quando esse dia finalmente chega, quase nada muda por dentro. Porque a verdadeira mudança aconteceu muito antes. Nos dias comuns, nos dias difíceis, nos dias em que ninguém acreditava, nos dias em que até a própria dúvida parecia fazer mais sentido do que a esperança. É curioso. O mundo costuma enxergar apenas o momento em que alguém chega ao topo, mas quase nunca percebe as centenas de pequenas decisões que construíram aquele caminho. Talvez seja justamente por isso que tanta gente admire o resultado, sem compreender o preço silencioso que ele exigiu. Porque aquilo que realmente transforma uma vida raramente acontece diante dos olhos das pessoas. Acontece quando ninguém está olhando. Talvez exista uma pergunta que poucas pessoas tenham coragem de fazer. E se o destino nunca tivesse sido o ponto mais importante da caminhada? Durante toda a vida, aprendemos a acreditar que vencer é chegar. Chegar primeiro, chegar mais longe, chegar onde poucos conseguem. Mas ninguém nos ensina a observar o que acontece antes da chegada, porque existe algo que muda silenciosamente a cada tentativa, a cada erro, a cada manhã em que a vontade de desistir parece maior do que a vontade de continuar. Sem perceber, o objetivo deixa de transformar a pessoa. É a caminhada que faz isso. Então o paradoxo finalmente aparece. Passamos anos acreditando que o sucesso muda quem somos, mas a verdade é exatamente o contrário. Primeiro nós mudamos. Só depois o sucesso aparece. Talvez seja por isso que tantas pessoas passem a vida inteira correndo atrás do sucesso, sem perceber que ele nunca foi um lugar para onde se chega. Ele sempre foi a consequência de quem nos tornamos durante o caminho. Se esta reflexão fez você enxergar a vida por um ângulo diferente, inscreva-se no Além do Paradoxo. Ative as notificações e venha descobrir os paradoxos que transformam a maneira como enxergamos a vida. Porque às vezes, a resposta que procuramos nunca esteve no destino. Esteve na pessoa que nos tornamos durante a caminhada.